A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperando, o efetuou. Ele tinha a bênção do Senhor. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então, a primeira vez que Deus havia aparecido para Salomão, Deus fez a proposta para Salomão para que ele pedisse aquilo que ele desejasse que ele teria. E Deus se agradou do pedido de Salomão, que pediu sabedoria para governar e julgar o povo de Israel, porque era o povo de Deus. E Deus disse que porque ele havia pedido isto, e não havia pedido a morte dos inimigos, nem bens, nem riquezas, Deus daria tudo mais para ele, além da sabedoria. E agora Salomão inaugurou o templo, a casa do Senhor, o palácio de Deus. E Deus agora novamente vem falar com Salomão. E Deus disse para Salomão que a oração que ele fez publicamente diante do povo de Israel, Deus o havia ouvido. E que Deus havia escolhido aquela casa, para que naquela casa fosse um ponto de referência para todo o povo judeu. Que quando fizesse alguma oração voltado para aquele lugar onde estava o nome de Deus, Deus ouviria a oração e perdoaria o pecado quando esse se arrependesse. Versículo 13. Deus está dizendo para Salomão, em resposta à sua oração, ao seu pedido: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus está dizendo para Salomão que toda vez que alguém se arrepender dos seus maus caminhos, porque recebeu o julgamento de Deus por causa dos seus pecados, por meio da peste, da fome, da miséria, dos inimigos, e se arrependesse, o Senhor iria perdoar. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Então, este lugar que Deus está se referindo aqui a Salomão é o templo em Jerusalém, que foi construído por Salomão, que já foi construído 2 vezes e destruído 2 vezes, e será reconstruído novamente para a segunda vinda do Senhor Jesus como Rei da Glória. E Deus disse que os ouvidos dele estariam atentos à oração que se fizesse naquele lugar. Para com o povo de Deus, que não é judeu, que é a igreja, o corpo de Cristo, os olhos do Senhor também estão abertos a esse templo, porque esse templo é a igreja, é o corpo de Cristo. Sou eu e você que tem a vida de Deus dentro de nós por meio do Espírito Santo. Nós somos esse templo. E aqui Deus está dizendo que os ouvidos dele e os olhos dele estarão abertos a oração que se fizer neste lugar. Então hoje, quando você entra dentro de você, no seu espírito humano, e você se arrepende e se humilha diante de Deus, Deus ouve as suas orações e as minhas orações. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Veja que o templo já foi destruído 2 vezes, esse templo de Salomão em Jerusalém. E Deus, o Criador dos céus e da terra, disse que o nome dele estaria naquele lugar perpetuamente, eternamente.
e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Muitas vezes nós não compreendemos, porque um lugar onde tem os olhos de Deus fitos, seu coração está ali na cidade de Jerusalém, no lugar onde é o templo de Salomão, porque Deus permitiu que tanta miséria e desgraça acontecesse naquele país, naquela cidade, e que por 2 vezes já aquele templo foi totalmente destruído por Nabucodonosor e pelos romanos. Isto é porque, por causa daquilo que foi falado agora anteriormente, que o povo caiu, se afastou de Deus, pecou, infringiu as suas leis, e Deus os abandonou à própria sorte, porque eles não se arrependeram. Mas, todas as vezes que eles se arrependeram, Deus os recolheu, os acolheu, os restaurou, como hoje é notório nos nossos dias. Já faz 70 anos que essa nação, que tinha o templo como o lugar de adoração a Deus, Jerusalém, voltou a ser pátria novamente. Do ano 70 da nossa era, quando os romanos destruíram o templo de Salomão, até 1948, praticamente 2000 anos, o povo de Israel padeceu pelas nações. Mas por causa da sua aliança que ele fez com Davi, com Salomão, respondendo à oração de Salomão, hoje está lá novamente a nação de Israel. E o Senhor vai voltar, mesmo que eles ainda não creram que Jesus Cristo é o Messias enviado. Apenas uma pequena microporcentagem dos judeus creram que Jesus Cristo é o Senhor. Dentre eles os apóstolos, que todos eram judeus. Mas a sua maioria, eles rejeitaram o Rei da Glória e o pregaram na cruz. Nem por isso o povo de Israel deixou de ser povo de Deus. Nem por isso o seu nome glorioso deixou de estar em Jerusalém, como está lá. Por isso aquele templo será reconstruído, para o cumprimento da profecia do servo muito amado de Deus, Daniel. Quanto a ti, agora ele vai falar não do povo, vai falar de Salomão, a resposta de Deus à oração de Salomão para o próprio Salomão. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Aí o Senhor faz uma advertência para Salomão. Porém, se você vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses. Então, a maior afronta que pode existir para o Criador não são os pecados, embora são muito relevantes, como o caso de Davi, que cometeu assassinato, que cometeu adultério, que contou o povo sem autorização de Deus para o seu orgulho e soberba, que recebeu as punições do Senhor por causa desses delitos. Mas para Deus, a pior afronta é essa daqui. Se fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes a eles, então eu arrancarei da minha terra. Então a terra santa é de Deus, não é das nações. Que lhe dei e lançarei da minha presença esta casa. Essa casa será destruída. Olhe. E farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E aconteceu isso já por 2 vezes. Então, a desgraça no meio do povo de Israel ainda não foi a questão de Salomão ter arrumado 1000 mulheres. Não. Isso aí é prostituição, é fornicação, pecados imorais, que o pai dele também praticou, não nessa dimensão como ele fez.
Mas a questão é que se Salomão deixasse de servir ao único Deus e se prostrasse diante de outros deuses, Deus iria trazer o julgamento sobre ele. E isso foi o que aconteceu, porque o pecado entrou no povo de Israel por meio de Salomão. As muitas mulheres que ele arrumou, que não eram do povo de Israel, eram idólatras, tinham imagens de escultura, deuses falsos, e Salomão os adorou, se deixou corromper por as suas muitas mulheres. E olha aqui, e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E essa zombaria já ocorreu por 2 vezes, porque Deus permitiu. Porque os reis abandonaram ao Senhor e foram atrás de imagens de escultura, de ídolos, seja ele qual for, de deuses que não são Deus. E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Aqui Deus está respondendo à oração de Salomão, que ele fez publicamente. Mas no decorrer dos anos, depois dessa segunda aparição de Deus a Salomão, Salomão caiu nessa miséria. Trocou o Senhor Deus, Criador. Ele não andou nos caminhos de Davi, de nunca trocar o Senhor. E aí foi a derrota do povo de Israel. Não se esqueça, Deus colocou perpetuamente o seu nome no lugar aonde havia sido feito o templo de Salomão, que na verdade é o templo de Deus, o palácio de Deus, que Davi preparou os materiais. E nós vamos contemplar agora nos nossos dias a reconstrução do templo. Por quê? Porque perpetuamente Deus colocou ali o seu nome. E Deus vai cumprir todas as profecias faladas pelos seus servos. A última semana de Daniel, do capítulo 9 até o 12, vai se cumprir. Está faltando uma semana de 7 anos sobre a face da terra, para que todo governo político seja aniquilado e que vai ser implantado o governo de Deus sobre toda a humanidade durante o reino milenar, que vai ocorrer após a segunda vinda de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Então hoje o Senhor está nos advertindo com a bênção e com a maldição. Se você é adorador de um outro Deus que não é o Deus criador dos céus e da terra, você ainda pode se arrepender e se converter ao único Deus. Mas se você é um adorador de um outro Deus que não é o Criador dos céus e da terra, do universo, você vai sofrer essas penalidades que Deus falou para Salomão. Mas se você se converter, Deus vai mudar a tua maldição em bênção. Ele falou que Ele vai ouvir, que Ele vai perdoar e que Ele vai abençoar aquele que se converter. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor nos lave com seu precioso sangue. Que o Senhor tire de nós e limpe do nosso coração todo resquício de qualquer tipo de idolatria. Nós não temos nenhum outro Deus além de Ti. O Senhor é o nosso único Deus. Aqui nós nos prostramos e adoramos e servimos. E pedimos a Tua misericórdia, Senhor, de nos dar um coração, para que todos os dias nós possamos nos converter a Ti, mudando os nossos caminhos tortos em caminhos retos. Senhor, nós queremos desfrutar dessa bênção que o Senhor prometeu para Davi e para Salomão, de derramar sobre nós as bênçãos sem medidas dos altos céus.
Senhor, nós somos incapazes de andar na tua presença, mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude a andar na tua presença e sermos perfeitos. Só o Senhor pode fazer isso na nossa vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos andar na presença de Deus, desfrutar da sua graça, da sua misericórdia, da sua glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém.